Olá pessoal, essa é a primeira aula após a prova, né? Vamos abordar um pouco da cinética enzimática com modelos gráficos, tá? O livro que vocês vão usar ainda é o mesmo, o Enzymes, o capítulo 5 do Kopler. E se vocês necessitarem de uma revisão de cinética, clica no link que está aparecendo aí no vídeo e aí vocês voltam para as aulas anteriores e dão uma olhada. As constantes de cinética, V máximo e Km, são determinadas graficamente com as medidas da velocidade inicial obtidas experimentalmente com a variação da concentração do substrato. Após obter esses dados, é plotado um gráfico da velocidade pela concentração do substrato. A qualidade da estimativa das constantes V máximo e Km ela é extremamente dependente dos dados que são distribuídos ao longo da isoterma de ligação. Este gráfico aqui apresentado, ele possui todas as características de um gráfico que segue a equação de Michaelis-Menten, onde a velocidade é igual à velocidade máxima, que multiplica a razão entre a concentração do substrato e Km mais a concentração do substrato. Notem a primeira parte do gráfico, que ela tem aquele comportamento de cinética de primeira ordem e após uma concentração elevada de substrato, ela vai chegando próximo à ordem zero. Os métodos gráficos, porém, eles são melhores explicados através de exemplos, com alguns dados. Experimentalmente, para obter esses dados, a metodologia mais conveniente é fazer uma solução concentrada do substrato e fazer diluições seriadas dele, onde você vai passando de um para o outro tubo, diminuindo assim a concentração. Podemos trabalhar com os dados partindo de uma solução de 250 micromolar de substrato. Dessa forma, após a diluição seriada, a concentração de uso para os experimentos seriam essas, partindo de 250 micromolar, cada vez dividido por 2, teríamos esses 10 dados aqui de concentração do substrato. Após a realização do experimento, você obtém esses dados aqui. Note que a velocidade ela vai aumentando de acordo com o aumento do substrato, até que chega num ponto que ele não aumenta com a mesma proporção do aumento do substrato. Como eu falei um pouquinho antes, as determinações gráficas elas são melhores entendidas e compreendidas através do exemplo. Então eu vou transportar esses dados aqui para o Excel. Antes, notem que esses dados, após serem plotados, vão seguir a equação de Michaelis-Menten. Ok? Uma vez que os dados são transportados para cá, eu posso simplesmente selecioná-los e inserir um gráfico de dispersão. Note aqui exatamente o perfil da cinética michaeliana. Porém, aqui no Excel é muito complicado
trabalhar com a cinética de Michaelis-Menten pura, né? Esse gráfico do Michaelis-Menten ele não tem um comportamento matemático simples, né? Consequentemente, eu preciso fazer alguns tratamentos nesse modelo gráfico. O método mais comum utilizado para tratamento gráfico do modelo de Michaelis-Menten é o método de Lineweaver-Burke, que foi desenvolvido em 1934. Ele inicia-se com a equação de Michaelis-Menten. Depois, aplicando um pouco de álgebra simples, inverte-se a equação, obtendo esta equação aqui. 1 sobre a velocidade é igual a km dividido pela velocidade máxima, que multiplica 1 sobre o substrato mais 1 sobre a velocidade máxima. É importante salientar que essa equação ela é muito similar à equação linear, onde y é igual a ax mais b. Y é igual a ax mais b. Ou seja, 1 sobre v é y, km dividido por v máximo é a inclinação da equação, 1 sobre o substrato é x, e 1 sobre v máximo é a interceptação da reta no eixo y. Dessa forma, precisamos inverter esses dados aqui. Então, ao inverso da concentração do substrato e o inverso da concentração da velocidade. Simplesmente pega 1 dividido pela concentração do substrato e 1 dividido pela concentração da velocidade. Esses dados aqui eu posso gerar um gráfico. E este gráfico tem exatamente um perfil linear, como a gente vê aqui na equação dele. A sua interceptação dada pela seguinte equação é igual a 1 dividido pelo v máximo. Invertendo ela, temos a velocidade máxima aqui. Velocidade máxima. Sua inclinação a partir da inclinação, que é igual a km dividido pela velocidade máxima, podemos calcular o seu km simplesmente dividindo a sua inclinação pela interceptação. Ou seja, para essa cinética aqui, ele possui um km de 7,62 e uma velocidade máxima de 79,55. Existe também o método de Eadie-Hofstee, onde multiplica-se ambos os lados da equação de Michaelis-Menten por km mais substrato e depois divide-se ambos os lados pelo substrato, obtendo
a seguinte equação. Velocidade é igual a V máximo menos Km, que multiplica V dividido pelo substrato. Mais uma vez, pode-se notar que ela tem um comportamento linear similar a y igual a x mais b, onde a velocidade e a velocidade sobre o substrato são os eixos, v máximo é a inclinação e menos km é a interceptação. Voltando para Excel, eu preciso dos dados de velocidade dividido pela concentração do substrato, da velocidade que eu vou repetir aqui por fins didáticos. Aqui é igual a velocidade dividido pela concentração do substrato, e a velocidade é igual a esse dado de cá. Nesta abordagem, a interceptação é a velocidade máxima. E a inclinação, ela é o negativo do km. Para esta abordagem, eu tenho uma velocidade máxima de 94,55 e um km de 9,69. Se multiplicarmos ambos os lados da equação de Lineweaver-Burke pela concentração do substrato, vamos obter a equação de Haynes-Wolff, obtendo a seguinte equação: concentração do substrato pela velocidade é igual a concentração do substrato, que multiplica 1 sobre V máximo mais Km sobre V máximo. Mais uma vez, podemos identificar os componentes da equação linear. Voltando para o Excel, precisamos dos seguintes dados: concentração do substrato e concentração do substrato dividido pela velocidade. Concentração do substrato dividido pela velocidade. Onde a inclinação é 1 sobre V máximo. E a interceptação é Km sobre V máximo. E a gente faz a mesma jogada matemática anterior, onde o Km é a interceptação dividido pela inclinação. Aqui temos os valores de Km como 11,84 e velocidade máxima como 100,97. Essa semana é só isso, né? E na semana que vem a gente se encontra novamente para a parte prática dessa aula.